Bom dia, minha querida igreja, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria que nós procuramos a cada dia desenvolver algo para o nosso crescimento e para o nosso coração. E gostaria de reiterar a cada um de vocês que não deixe de acessar lá o link e dar o seu joinha, né? Eu costumo dizer o seu dízimo, né? O seu dízimo do seu incentivo para esse pastor a cada manhã, nesse tempinho em que a gente tira antes de começar o expediente, de ministrar na minha vida primeiramente e depois transmitir a vida de vocês. E que cada palavra e cada verbo, sinônimo, vírgula, interrogação, exclamação, dois pontos, tudo aquilo que for colocado dentro da fala, da escrita, possa realmente fazer grande sentido na sua vida. Nós estamos trabalhando para que a gente possa entender o que é ser geração eleita na vida, dentro da nossa postura. E quando eu falo postura, eu falo caráter, falo personalidade, que abrange diversos meandros de nossa rotina de vivência aqui nesta terra. Hoje eu quero colocar para nós bem sucintamente o falar, né? A palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, a palavra diz assim: como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Esta palavra de Deus, colocando aquilo que nós verbalizamos como ouro em bandeja de prata, dizendo que a palavra dita a seu tempo é desta forma, está nos remetendo ao muito falar. É claro que às vezes temos muita necessidade de falar, né, de ter um ouvido, um ombro amigo emprestado, disposto a ouvir. Mas o muito falar aqui está no sentido de a gente desgastar o tempo, a paciência tão preciosa daqueles que nos ouvem. O autor Jean-Jacques Rousseau, ele coloca uma frase muito interessante quando diz: geralmente aqueles que sabem pouco falam muito e aqueles que sabem muito falam pouco. Parece que aos que têm pouco conhecimento têm uma necessidade muito grande de falar, até para expor coisas que às vezes não se conhece a fundo, né? Então, o falar pouco é falar o necessário. Jesus, ele viveu entre nós durante 3 anos, ali ensinando, ministrando na vida de homens e de mulheres, curando. E ele falou o essencial para a nossa vida. Ele nunca deixou de falar do seu essencial e nunca procurou engrandecer aquilo que ele é e sempre será, o Filho de Deus. As suas ações e a sua forma de cuidar e tratar das pessoas já o demonstrava isso. E a própria leitura interpretada da Torá já apontava para ele, para Cristo. Só aqueles que realmente compreendiam, entendiam e buscavam o discernimento reconheceu que Cristo, em sua época, foi o nosso Jesus que veio. E hoje, ansiosamente, aguardamos a segunda vinda para buscar a sua igreja. Há algumas coisas que
gostaríamos de pontuar. E aqui no Bom Dia Amigo, nos traz algumas coisas muito interessantes quando diz: quando encontrar alguém numa viagem e conversar, fale pouco para que o outro também tenha a oportunidade de se manifestar ou para que ambos vejam a paisagem. É bom a gente ter companhia, né, para conversar, alguém ao lado, seja de avião, ou seja de carro, ou qualquer outro veículo. Enquanto a gente conversa um pouco, troca algumas figurinhas, aproveita e desfruta da paisagem. Assim não cansa nenhuma das partes. Fale pouco quando for contar a história de sua vida, para que o outro possa contar a dele também. Já vista que não é só eu ou você que tem uma história para contar, por mais interessante e vibrante que ela possa nos parecer. Mas precisamos ser sucintos em nossas histórias para que possa ouvir também a história do outro, né? E assim se enriquecer com a experiência de cada um, né? Quando for sondado ou entrevistado para um emprego, isso é fundamental importância. Fale pouco para não cansar quem o pode contratar, mesmo que ele não tenha ninguém mais para ouvir. Seja apenas sucinto na sua profissão e naquilo que o entrevistador quer ouvir de você. Não acrescente A nem B, para que não canse o entrevistador e seja direto. Quando for compartilhar uma conquista alcançada, seja de que tipo for, fale pouco para não impressionar demais. Quando a gente fala de alguma conquista ou de alguma bênção, né, a gente tem que falar o essencial. E Jesus Cristo, ele é o principal disso tudo. Não a conquista literal, mas Jesus Cristo, o feito dele e o desejo dele para a nossa vida. E se cuidar para que não engrandeça a si mesmo, mas a Cristo seja engrandecido, né? E outra coisa que é fundamental também, e eu exercito bastante isso: fale pouco quando for aconselhar ou orientar quem precisa ouvir a sua palavra. A gente tem que ouvir um pouco mais e aconselhar dentro daquilo que você ouviu, daquele ou daquela que necessita das orientações. Meus queridos, isso significa que quando a gente vai pregar a palavra de Deus, fazer o ID de Jesus, não adianta você discorrer ali uma metralhadora de Bíblia para quem não conhece Bíblia. Até para quem conhece, uma metralhadora de Bíblia cansa, né? Cansa. O muito falar cansa a todos nós. Seja direto. Um texto bíblico e o plano de salvação é o suficiente para a pessoa entender a salvação para a sua vida, porque quem convence é o Espírito Santo. Nós somos apenas o instrumento de Deus na mão do Senhor para que as vidas se rendam aos pés dele, se convertam e se tornem uma nova criatura. Então guarde isso que está escrito em Provérbios para a sua vida e para a sua caminhada. Como maçãs de ouro e bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus derrame graça sobre graça na sua vida. E que nós possamos estar trabalhando isso em nós, porque faz parte de uma vida, de uma nova geração, de uma geração eleita no Senhor, para que nós possamos estar coordenando a nossa vida dentro da vontade de Deus, em obediência ao nosso Deus. E assim o Senhor possa ter liberdade na sua vida para atuar, para trabalhar e para mudar aquilo que precisa ser mudado. Veja bem, a nossa busca constante é o reino dos céus e a justiça do Senhor. Agora, as nossas necessidades, a cada dia, o Senhor estará acrescentando segundo a sua medida. No entanto, agora deixo-vos as paz, que o Senhor abençoe e te guarde. Pai de amor, em nome de Jesus, eu entrego a vida deste povo, desses irmãos que aqui tira um pouco do seu tempo para ouvir um pouco
da Tua palavra e que cada palavra anunciada, Deus, verbalizada, ela possa encontrar sentido na vida de cada um, meu Senhor. Abençoa os corações ávidos por paz. Abençoa aqueles que necessitam, Pai querido, se derramar diante de Ti. Seja com nossa vida. Sejamos, Pai querido, exemplo, instrumento em obediência a Ti, em todos os sentidos. Pai, em nome de Jesus, conceda-nos esta semana de tranquilidade e de paz sobre nossas vidas, ó Senhor. Entregamos, ó Pai, a Ti, totalmente o nosso ser. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.